Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo. Quero, primeiramente, glorificar a Deus pelo privilégio de poder estar compartilhando da palavra dele com os irmãos essa noite. Quero convidar você a fazer mais uma oração antes da gente começar. Onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos nesse momento, que a tua mente fique presa a esse momento, que você dedique todo o teu entendimento para cultuar o nosso Senhor hoje. Não deixe que nada te distraia, não deixe que aquilo que tiver à sua volta nesse momento seja mais importante do que a comunhão com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, podendo nos reunir em teu santo nome. Amém. Glorificamos ao teu nome por tudo que o Senhor já fez por nós. Encontramos-nos com o Senhor nesse momento em gratidão, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o nosso amado. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder te servir. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amados, como a Jéssica disse há pouco, ali enquanto ela estava ministrando, nós estamos diante de mais um culto de Santa Ceia. É mais um momento onde nós podemos examinar a nós mesmos, é mais um ponto de reflexão nas nossas vidas. É engraçado que em semana de Santa Ceia, algumas pessoas costumam ter algumas manias, vamos dizer assim, alguns costumes. Algumas pessoas gostam de fazer jejum na semana da Santa Ceia. Gostam de jejuar. Ou fazem o jejum durante a semana até meio-dia, 2 horas, ou fazem no sábado, ou mesmo no domingo. Algumas pessoas utilizam a Santa Ceia como um ponto de incentivo, onde elas querem se fortalecer mais naquela semana da Santa Ceia. De repente deixar de cometer alguns pecados, de repente deixar de cometer algumas falhas que costuma cometer, porque ela sente que na semana da Santa Ceia ela precisa ser melhor. E é interessante isso porque, independente de qual seja a situação, isso acaba transformando esse momento em algo muito sobre nós, em algo muito sobre eu. Como eu vou reagir, como eu vou me portar diante dessa Santa Ceia que se aproxima. Eu quero convidar você que está nos assistindo essa noite, eu quero convidar você que vai participar da celebração da Santa Ceia conosco nessa noite, a simplesmente se lembrar da forma que ele pediu que a gente fizesse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos estar lendo os versos 19 e 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. Vou dar um tempinho para você achar. O Evangelho de Lucas é bastante fácil de achar na Bíblia. Amém? Diz assim o texto. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. O tema da palavra dessa noite, querido, é em memória de mim. Eu quero que você se lembre nessa noite de Santa Ceia de Cristo. Que você esqueça um pouco de você e se lembre de Jesus. E eu quero começar pedindo para que você se lembre de como foi a vida de Cristo, de como ele viveu. Eu vou estar lendo um texto aqui, você só me acompanha. Atos 10, 38 e 39. Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Cristo, querido, Jesus, ele viveu em função de cumprir a vontade do Pai. Esse foi o ministério de Jesus. Essa foi a missão de Jesus.
A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele venceu o mundo e através dessa vitória... Obrigado, minha mãe. E através dessa vitória, ele... Obrigado. E através dessa vitória, querido, ele nos deu esperança de poder vencer também. Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de pregar. Ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Jesus andou por essa terra curando os enfermos. Ele tinha compaixão das pessoas, ele fez milagres. Mas ele nunca deixou de alertar as pessoas sobre a importância da salvação. Os ensinamentos de Jesus foram revolucionários. Não só para a época dele, mas dele em diante. Não um ensinamento, querido, que pregava contra um governo ou contra uma nação, mas um ensinamento que pregava contra uma filosofia de um mundo completamente degenerado, de um mundo completamente pecaminoso. Eu quero que você se lembre nessa noite do Jesus que nos ensinou sobre santidade. Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Eu quero que você se lembre nessa noite do Cristo que ensinou você, ou que ensina você a amar os seus inimigos. Não somente a amar o seu próximo, como a você mesmo. Eu quero ler aqui um texto, Lucas 6, 27 e 28. Mas a vós que ouvis, digo, amem os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. É sobre esse Cristo que eu quero falar nessa noite. É sobre esse Cristo que nós vamos estar nos lembrando nessa noite. Ao Cristo que nos ensinou a amar até mesmo aqueles que nos odeiam. Ao Cristo que em Mateus 6,14 diz, porque se você perdoar o pecado dos homens, perdoar as ofensas dos homens, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Ao Cristo que nos ensinou a perdoar. Esse é o Cristo que a gente vai celebrar nessa noite. Esse é o Cristo. Esse era Jesus. E a gente vai se lembrar nessa noite, eu quero convidar você a se lembrar nessa noite do Jesus que te amou. Do Jesus que tinha compaixão de nós. Do Mestre Jesus que se sentava para poder ensinar. E os ensinamentos dele chegaram até nós, tanto tempo depois. Eu quero convidar você a trazer para a sua mente nesse momento o entendimento do quão importante é essa celebração, do quão importante é aquilo que você vai participar. Porque você que vai estar celebrando a Santa Ceia aí na sua casa mesmo, nesse momento em comunhão conosco, mesmo que pela internet, é como se a gente estivesse sentado à mesa com Ele, lá, naquele dia. Paulo em Coríntios 11, 23 ao 26, ele fala o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele narra que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando Paulo diz isso, querido, ele está falando como se ele estivesse lá, como se ele tivesse participado da ceia na mesa com o Senhor. E a gente sabe como Paulo conheceu Jesus. A história dele é muito famosa. Um cara que perseguia cristãos, que termina a vida dele, os dias dele, pregando sobre Jesus. Pregou sobre Jesus até o último dia da vida dele. E o Evangelho é justamente esse continuar. O Evangelho é justamente essa continuidade. E é por isso que existe essa ordenança da ceia. Onde a gente vai celebrar, onde a gente vai se lembrar. Paulo, querido, ele conheceu Jesus da forma dele. E está escrito na Bíblia, então é muito famosa e a gente conhece. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, você conheceu Jesus da sua forma, ele encontrou você da sua forma. Jesus chegou na minha vida de outra forma e assim sucessivamente. E hoje, querido, assim como nós recebemos, a gente passa. Da mesma forma que Paulo fez. Então eu quero que você entenda que a ceia não tem a ver com como eu estou me sentindo hoje. A ceia não tem a ver com como foi a minha semana, se eu pequei mais, se eu pequei menos. A ceia não tem a ver sobre como eu acho que a minha vida está ou como eu acho que ela deveria estar. A Santa Ceia do Senhor é sobre Cristo. É sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor. Não importa como foi que você chegou aqui hoje. E aí, querido, nós vamos passar essa memória.
A gente faz isso com os novos convertidos. Você se converte, você batiza nas águas, e aí você pode então ceiar. E da mesma forma que Paulo recebeu, a gente recebe do Senhor e aí a gente passa. Então, amados, ao invés de tirar esse dia para ficar somente meditando, como a Bíblia nos orienta sim a fazer, a examinar, mas ao invés de ficar somente meditando sobre como está a sua vida, eu quero te convidar a se lembrar do sofrimento que Jesus passou. Eu quero ler um texto aqui, você apenas me acompanhe. Isaías 53, 3-5, esse texto é muito forte. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz paz, querido. O castigo que traz paz para a sua vida estava sobre ele. Jesus Cristo foi traído. Jesus Cristo foi negado, e não só na época em que ele esteve vivo aqui com a gente. A traição de Jesus não se resume à traição de Judas Iscariotes. Jesus continua sendo negado e traído até hoje por pessoas que juraram servi-lo. Todos os dias isso acontece. Jesus Cristo foi julgado. Comilão, beberrão, que se senta com prostitutas, que se senta com cobradores de impostos. Serginho leu justamente uma parte que trata um pouco sobre isso. Foi julgado. Ele era questionado. Jesus Cristo foi confrontado a todo momento. Dito como se ele fosse mentiroso, ao ponto de pessoas dizerem que ele usava o poder do próprio demônio para expulsar demônios. Questionado. Faziam esquemas para prendê-lo. Jesus Cristo, querido, foi condenado por voto popular, no momento em que a população ali prefere libertar Barrabás, um criminoso confesso, e mandar Jesus para a cruz. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos, nos momentos em que ele mais precisou. Sofreu a morte que era a mais vergonhosa que tinha na época. A pior das mortes, mesmo sendo inocente. Então a Santa Ceia, querida, é para a gente se lembrar, porque é muito bonito a gente ler. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Então a Santa Ceia é o momento onde a gente se lembra desse corpo que foi dado em favor de nós. Como foi que foi dado esse corpo em favor de nós? Através da cruz, de sofrimento, de sangue. Querido, a importância do sacrifício de Jesus na vida do ser humano, ela é tremenda. Ela é tremenda. Reconheça a importância do sacrifício de Jesus na sua vida. Porque a ceia ela é santa justamente porque ela nos traz a memória dessa separação que houve entre nós e o pecado, que nos aproximou de Deus. Houve aqui um meio. Que meio foi esse? O corpo e o sangue de Cristo. É Ele quem nos separou do pecado e nos aproximou do Pai. E hoje é o momento em que a gente se lembra disso. Do sangue que nos lavou, que nos redimiu. Do sangue que nos trouxe salvação. E eu quero que você se lembre nessa noite também, e esse é o último ponto, não vou me delongar. Eu quero que você se lembre, querido, da promessa que Ele nos fez. Da promessa que Ele fez de vir novamente nos buscar. Que nessa noite você possa se lembrar disso. João 14, 2, 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amados, aqui se resume o motivo pelo qual a gente continua ceando. Aqui se resume o motivo pelo qual a gente continua fazendo isso em memória dele. Mas não só isso. Aqui se resume o motivo do acordar de qualquer cristão.
todos os dias, enquanto Deus der fôlego de vida para ele. É esperar justamente por isso. Onde eu estiver, estejai vós também. É como a gente canta, querido. E a gente canta crendo. Pelo menos eu canto crendo e eu creio que você que está me ouvindo também canta crendo. Que ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com ele, irá. Então hoje, quando você for ceiar, você que vai participar da celebração da Santa Ceia, você vai estar ceando se lembrando de um Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para sofrer morte de cruz, para que através dessa morte você pudesse ser salvo, você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Ceiar hoje é se lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que através dele nós finalmente podemos nos aproximar do nosso Pai. Ceiar hoje também é mais uma forma da gente se lembrar que ele vai vir nos buscar. E que onde ele estiver, lá a gente vai estar também. Então não transforme esse dia em algo sobre você. Não resuma tudo isso que eu falei, toda essa importância da celebração da Santa Ceia, em simplesmente um decidir se você acha que está bem ou não para tomar, se você acha que está bem ou não para participar. Participe da Santa Ceia do Senhor, mas faça isso em memória dele. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te glorifico mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de poder participar da Tua mesa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder participar do Teu corpo e do Teu sangue, que nos trouxe a salvação, que nos aproximou do Pai. Que em nome do Teu Filho Jesus, esse entendimento cresça cada dia mais e mais em nossos corações. Que a Santa Ceia não seja simplesmente uma data para eu tentar ser santo. Que não seja simplesmente uma semana para eu tentar viver da forma que eu acho que um cristão tem que viver. Que não seja um momento de eu julgar o meu irmão olhando para ele e tentando entender se a vida dele é digna ou não de participar. Mas que seja um momento de lembrar de tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez e lembrar da promessa que o Senhor deixou para nós. Nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.